capítulo 23, e nós vamos ler o versículo 46. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir entendimento da tua palavra. Pai querido, que nós não sejamos ouvintes esquecidos, ó Deus, mas que nós possamos ser, ó Pai, aqueles ouvintes que vão praticar a tua palavra. Não nos permita, Senhor, sair daqui da mesma forma que entramos, mas que nós possamos sair transformados, ó Pai, que nós possamos sair mudados pelo teu poder. Senhor, não só aqueles que estão aqui na primeira igreja, mas também, ó Deus, todas as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, que todos sejam impactados por Ti. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, que foi o versículo que nós lemos, e quem disse isso foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero também, irmãos, já me antecipar e pedir desculpa aos irmãos, porque estou apenas com um arranhadozinho aqui na voz, e às vezes a minha voz pode falhar, ou eu posso ter que parar de falar um pouquinho e tomar água, mas está tudo bem, amém? É porque às vezes acontecem essas coisas e vai ficando assim, um incômodozinho, mas isso não me impede de pregar a palavra de Deus, amém? Então, só pedindo desculpas antecipadas, mas não tem nada que me impeça de pregar. Eu gostaria, meus irmãos, que vocês entendessem algo. Deus, Ele decidiu se revelar a nós. Aqui em Hebreus 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O que o Senhor decidiu? O Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele decidiu se revelar a nós nesses últimos tempos, nesses últimos dias, através do seu Filho unigênito, que depois se tornou o primogênito de muitos irmãos, e ele se decidiu revelar a nós através da pessoa bendita de Jesus Cristo. E como que ele se revelou a nós? Jesus, ele nos apresenta a Deus como Pai. Não tem um dia melhor para nós falarmos sobre isso que o dia de hoje, que é comemorado o Dia dos Pais. Porém, meus irmãos, muitas pessoas não enxergam Deus como Pai. E estas pessoas, elas têm uma dificuldade em se relacionar com Deus, porque elas enxergam Deus de muitas maneiras, mas não como um Pai. Mas hoje, eu gostaria que você recebesse essa ministração da parte do Espírito Santo sobre a sua vida, para que você possa ter o entendimento que Deus é o seu Pai, o seu Criador. Jesus, ele fala coisas maravilhosas. Aqui em João, no capítulo 14, no versículo 2, ele fala assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando Jesus está falando das moradas, ele está falando da eternidade. E ele está dizendo assim, ó: vocês têm um Pai eterno, e Ele quer vocês com Ele por toda a eternidade. Se você quiser entender Deus como seu Pai, você precisa primeiro entender a partir da eternidade. Você não pode entender Deus como seu Pai apenas nos dias que você vive aqui neste mundo. Mas você precisa compreender que para além deste mundo existe a eternidade.
E a eternidade é para todos os filhos de Deus. E assim o Senhor determinou que nós fôssemos criados por Ele como seres eternos. E nós viveremos junto dele como eternos na presença de Deus. Só que muitas pessoas, elas também não acreditam na eternidade. Elas acham que tudo vai acabar aqui. Então veja bem, se nós tivermos a visão só daquilo que é material, só daquilo que é efêmero e passageiro, nós não vamos compreender Deus como nosso Pai. Nós só vamos conseguir compreender aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós sentimos o cheiro, aquilo que nós sentimos o gosto, que é a forma que nós temos de nos relacionar com o mundo ao nosso redor. Mas para que o Senhor possa ministrar sobre a nossa vida, você precisa hoje, através do Espírito Santo, começar a acreditar: existe vida eterna. É só a partir disso que você vai entender o que nós estamos falando. Porque aqui, o que é que nós vemos? Nós vemos um pastor, nós vemos líderes que ocupam funções eclesiásticas dentro da igreja, nós temos aqui irmãos, irmãs, nós temos aqui, conseguimos ver o pão que vai ser servido, conseguimos ver os cálices que vão ser servidos, conseguimos assentar nos bancos, tudo isso aqui nós estamos vendo. E muitas pessoas acham que servir a Deus ou ser filho de Deus é somente participar de um culto como esse, mas na verdade é muito mais além do que isso. Estar aqui faz parte, porque nós estamos reunidos aqui como irmãos, isso faz parte, só que não é só isso. Você não pode somente participar do corpo e do sangue, você não pode somente participar da comunhão sem entender que você é filho de Deus e que você é filha de Deus e que você está na presença do Pai. Porque se você se vê como um membro, se você ainda não tem, você vai receber uma carteirinha de membro. A maioria aqui da igreja tem uma carteirinha de membro. Eu tenho uma carteirinha de ministro do Evangelho, que é fornecida pelo ministério. Eu tenho uma carteirinha, só que na carteirinha está escrito lá, ministro. Mas essa carteirinha, ela só serve para me identificar aqui na terra. Essa carteirinha, se eu apresentar ela na porta do céu, ela não tem valor nenhum. O que vai me fazer entrar lá é ter o meu nome escrito no livro da vida. Entendeu? Então assim, como nós precisamos ter todo esse ritual normal nosso do dia a dia, mas nós não precisamos nos apegar a isso. Porque às vezes, irmãos, as pessoas esquecem o essencial. Qual é o essencial? Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você tem um Pai, você tem um Criador. Agora veja bem, não é de qualquer forma que nós encontramos o Pai. Não é de qualquer maneira. Aqui mesmo, em João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe uma maneira de nós encontrarmos Deus como Pai. É através de Jesus Cristo, o Filho primogênito, que depois hoje é primogênito, mas um dia foi unigênito. Só tinha ele, e agora temos todos nós na família. Então é somente através de Jesus que eu e você vamos entender que nós somos filhos de Deus. Jesus, ele nos dá esta compreensão. Então, ele é o caminho para o Pai. Veja bem, às vezes parece que o caminho para Deus é uma igreja evangélica. Às vezes parece que o caminho para Deus é um pastor. Às vezes parece que o caminho para Deus é o amigo que está sempre perto de você. Amiga, o caminho para Deus é Jesus. O caminho para o Pai é Jesus. E Jesus está aqui, entre eu e cada um de vocês. Porque se Ele não estivesse aqui, nós não estaríamos aqui. Então todos nós estamos em torno da presença de Jesus. É Ele que nos une. É Ele que nos liga. Então veja bem, se eu não estiver aqui,
Jesus vai continuar fazendo a obra da mesma maneira. Então a obra, ela não está baseada em quem está com o microfone na mão. A obra não está baseada em quem está desenvolvendo alguma atividade. A obra está baseada na presença de Jesus, porque Ele é o caminho para o Pai. Se você ainda não encontrou o caminho para o Pai, hoje você pode encontrar o caminho para o Pai, que é Jesus. Mas para isso, você precisa fazer o exercício que eu te falei no início. Você não pode ficar achando que eu sou uma espécie de uma ponte, ou que algum de nós aqui vai servir de ponte para você, vai servir de caminho. Não, nós não vamos conseguir, porque eu posso me esforçar, eu posso estudar, eu posso ler, eu posso tentar te ensinar de todas as formas, mas eu não vou conseguir, eu vou falhar, porque eu sou limitado. Somente o Espírito Santo de Deus é que pode trazer esta visão para você. Então, se o Espírito de Deus não ministrar, não vai acontecer. Por isso que você precisa compreender que o caminho para compreender Deus como Pai é o Senhor Jesus. Pai, na nossa visão aqui, é um homem que gerou um ou mais filhos. Igual eu, gerei um filho. Eu só tenho um filho. Outras pessoas têm mais de um. Outra palavra que define o pai é o genitor, aquele que gera. Então, genitor também define pai. Genitor, aquele que gera. O que é gerar? Gerar é procriar, é causar, é fazer aparecer, é fazer produzir. Então pensa bem, Deus, Criador dos céus e da terra, produziu você. Ele falou, vai nascer um filho meu na terra, vai nascer uma filha minha na terra. Ele é o dono da vida, ele gera a vida. Então quando ele gera esta vida e te coloca no mundo, ele está dizendo, você é meu filho, eu te gerei. Esta é uma palavra que só entende quem é filho de Deus. Quem não é filho de Deus não entende. Ele fala, não, essa palavra não é para mim. Eu não tenho um pai invisível. Eu não tenho um Deus que está assentado sobre um alto e sublime trono e que é o meu pai e o meu criador. Não, eu não acredito. Vocês sabem que a maioria da humanidade não acredita. É uma minoria que acredita. E digo mais a vocês, o fato de se ter muitas vertentes do cristianismo não significa que eles entendem Deus como Pai. Não significa que eles entendem Jesus como aquele que é o caminho. Não significa que eles entendem que é o Espírito Santo que ministra sobre nós. Eles podem ter outros entendimentos. Por isso que nós temos que estar atentos. Por isso que nós temos que compreender que esta obra não é de homens, é uma obra de Deus em nós. Aí as pessoas no dia a dia fazem as mesmas perguntas que os apóstolos faziam para Jesus. Aqui mesmo em João 14, do versículo 8 em diante, diz assim: disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Filipe, ele falava para Jesus, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. O Senhor fala tanto do Pai, o Senhor fala tanto do Criador, o Senhor fala tanto dele, mostra-nos o Pai. E Jesus pega e diz, eu sou o Pai, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não perceberam o Pai em mim? Irmãos, preste atenção, estes são os mistérios da fé. Ele disse, o Pai está em mim e eu estou no Pai.
não é algo material, é algo espiritual. É algo que transcende os nossos sentidos. Para nós termos esta compreensão, só através da ministração do Espírito Santo de Deus. E aqui, esta compreensão de mostra-nos o Pai, ela vem quando o Espírito de Deus ministra sobre nós. Aqui mesmo em João 14, no versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqui é a promessa do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai trazer em nós a convicção. E eu sempre passo com vocês em Romanos capítulo 8, que mostra, e eu recomendo até que depois, se você tiver um tempo, você leia na sua casa. Aqui nós vamos ler o versículo, somente o 16 e depois alguns outros. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, este Espírito Santo está nesta noite ministrando sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre todos os ouvintes da palavra. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. A relação sua com o sagrado é muito mais além do que aquela que você imaginava. Você está diretamente ligado ao Pai, ao Criador de todas as coisas. Existe algo de Deus em você, que é o seu espírito, é a sua vida. Então este Espírito de Deus, ele vem em nós e ele ministra sobre nós. Mas veja bem, não é automático. Não tem como você pegar e falar assim, olha, eu vou entrar numa máquina, ou eu vou colocar óculos de realidade virtual, ou eu vou sentar numa sala de cinema e eu vou receber. Não, não funciona desse jeito. Como que funciona? À medida que a palavra de Deus está sendo pregada, o Espírito Santo vai tocando em você. À medida que você vai dormir, o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida. Quando você acorda, você não percebeu não, mas o Espírito de Deus já trabalhou em você, desde manhã cedo até chegar agora. É um trabalhar invisível. Parece que não está acontecendo nada. Parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo tudo. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Parecia que não ia acontecer nada, mas o Espírito de Deus já estava aqui na terra, se movendo sobre a face das águas. E agora, o Espírito Santo de Deus se move na minha vida, e ele se move na tua vida, para garantir em você o selo. Ele é o selo, ele é aquele que marca a sua vida para a eternidade. Veja a Bíblia dizendo, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você está marcado como filho. E vocês vejam que alguns filhos, eles têm algumas marcas dos seus pais, dos seus avós, marcas de família. E isso, meus irmãos, acontece no nosso espírito. Você tem a marca do seu pai, você tem a marca do seu Criador, que é este Espírito Santo testificando, você é filho de Deus. Agora veja bem, irmãos, se nós somos filhos, olha a nossa atitude. Voltando lá em João 14, agora do versículo 20 em diante. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, no plural, para ele, e faremos nele morada.
Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então o que nós temos em nós? A presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo de Deus. Isso está em nós. É por isso que nós somos cristãos, porque nós cremos na manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós. Esta manifestação é através da obediência aos mandamentos de Jesus. Você poderia estar obedecendo a muitos outros mestres, seguindo muitas outras direções, mas você decidiu seguir os mandamentos de Jesus. Então, se você segue os mandamentos de Jesus, o Pai Todo-Poderoso habita em você, o Filho Todo-Poderoso habita em você, o Espírito Santo Todo-Poderoso habita em você. Então você se torna uma pessoa completa, você se torna uma pessoa realizada, você sabe quem você é em Deus, você é filho, por isso você tem a habitação completa de Deus na sua vida. Não posso deixar de voltar lá em Romanos 8, porque esses versículos precisam estar na nossa mente, versículos 29 e 30, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Entenda, Jesus se tornou o irmão primogênito, e todos nós nos tornamos irmãos dele e irmãos uns dos outros. Ele é o nosso irmão mais velho e todos nós pertencemos à mesma família de Deus. Nós temos um Pai e este Pai zela por nós, e este Pai cuida de nós, e este Pai tem um lugar reservado para nós. Então, irmãos, o que as outras pessoas falarem, o que o pastor da igreja falar, o que os pregadores da internet disserem, não tem importância, porque eu já sei que eu sou filho, eu já sei a quem eu pertenço, eu já sei o meu lugar. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou segui-lo todos os dias da minha vida. Acabou, está tudo certo, tudo resolvido, tudo feito. Porque se eu entendo isso, eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. A missão que Jesus nos deu, ela é clara. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, veja como a missão de Jesus é clara. Nos versículos 19 e 20, veja só. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus nos orientou, Ele é o caminho, como nós realmente nos inserimos nesta família, e foi o que aconteceu comigo. No dia 10 de dezembro de 1989, eu desci as águas do batismo, e o pastor Daniel Malaguti Miranda, ele me perguntou claramente: você confessa Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Eu disse sim. E ele falou: então eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Ele me mergulhou dentro da água, e ali morreu o velho homem. Quando levantou o Filho de Deus para a eternidade. E assim nós vamos caminhar, você é inserido na família através do batismo. E de lá para cá,
eu estou aprendendo. Todos os dias eu leio a Bíblia, todos os dias eu oro, todos os dias eu honro a Deus com a minha vida. A minha vida está nas mãos de Deus. Os meus problemas Deus resolverá. Nenhuma provação me desanima. A minha fé está em meu Jesus. Não tem conversa. Aprendi a cantar essa música com o grupo missionário de mulheres. Acabou, irmãos. Agora o problema é que as pessoas que não têm identidade, elas vivem choramingando, vivem atrás das migalhas. Você senta na mesa. Vou falar pela segunda vez. Você se assenta na mesa. Você é aquela pessoa que Deus escolheu para comer na sua mesa. Entende isso? O Senhor te colocou neste lugar elevado. O Senhor te colocou nesta posição. Irmão, fazer alguma coisa para Deus é um privilégio. Agora, nós precisamos entender isso. Nós fazemos como filhos, como pertencentes a Ele. Não como pessoas que, assim, hoje eu vou lá. Se tiver um lugar para mim, tá bom. Se não tiver, tá ruim. Hoje eu vou lá. Se eu gostar, eu fico. Se eu não gostar, eu não fico. Isso não é comportamento de filho. Filho não tem escolha. Você nasce naquela família e você é dessa família. Não foi você que escolheu a família que você ia nascer, nem eu. Mas foi nela que o Senhor nos colocou e é nela que nós estamos vivendo. Quem nos plantou na família dele foi o próprio Deus. E é isso que você precisa compreender. Você foi colocado por Deus aqui neste mundo. Você foi trazido do céu para a terra, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. O Senhor já te deu identidade. O Senhor já te deu uma marca. Não tem como você sair disso. Então como é que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos obedecer ao Senhor nesta trajetória que Deus tem para nós. João, um pouquinho à frente, no capítulo 16, no versículo 28. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Pegou a visão da sua trajetória? Repita após mim. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Que explicação boa, né? Não precisa nem eu dar um pulo e um grito para você entender. Já está claro. Eu saí do Pai e vim para o mundo. Vai chegar um momento que eu vou sair do mundo e vou voltar para o Pai. Compreendeu o raciocínio? Quantas pessoas vão gostar de mim nesse mundo? Não interessa. Quantas pessoas vão me achar legal? Não interessa. Quantas pessoas vão gostar do meu trabalho? Não interessa. Interessa que eu saí do Pai e vim para o mundo. E eu saio do mundo e vou para o Pai. A obra do Pai está acontecendo através da minha vida. Não é a minha obra, não é a minha realização, não é a minha vontade. É a vontade do Pai, é o desejo do Pai, é a vontade de Deus, é o desejo de Deus. E é nessa trajetória que eu vou. Aí, para você entender isso, você precisa receber Deus como Pai. Mas, por incrível que pareça, isso é o mais difícil. Porque eu mesmo já preguei isso centenas de vezes. Mateus 23, versículo 9. Diz assim: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus.
Deu para pegar essa visão? Um só é o vosso Pai que está nos céus. Um é o vosso Pai. Então, irmãos, esta compreensão muda tudo. Só que o problema é que muitas pessoas não compreendem isso. Muitas pessoas não abrem a sua mente para isso, não abrem o seu coração e não querem crescer na presença de Deus, não querem evoluir diante de Deus. Elas só conseguem enxergar o que está ao seu redor, o que ela pode tocar, o que ela pode ver ou o que ela pode sentir. 2 João capítulo 1, versículo 3 diz: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Presta atenção, a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Então, a Bíblia, se nós fôssemos ler, nós passaríamos aqui horas lendo tudo, horas lendo, mas eu vou deixar para encerrar agora no texto principal de Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou, ou seja, ele morreu na cruz. Mas antes dele morrer, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Voltando, saí do Pai e vim para o mundo, saio do mundo e vou para o Pai. Mas se você está com medo de morrer, aí você não vai conseguir completar a missão. Se você está com medo de alguma coisa, de não dar certo, das coisas não serem resolvidas, você vai ficar tropeçando. Você não precisa ter medo. Você pode acordar todos os dias e trabalhar e voltar, porque a sua vida está nas mãos do seu Pai. Você não precisa ter medo de nada. Você já sabe, eu saí do Pai e vim para o mundo. Eu saio do mundo e vou para o Pai. Está tudo resolvido nestas palavras. Mas você precisa receber na sua vida a Deus como Pai. Isso não é uma palavra só de um pregador, é uma palavra de Deus para a sua vida. Se você receber esta palavra, você pode ter a sua vida transformada, mudada, completamente. Para mim foi fácil, porque na escola, o que acontece? Você vai fazendo trabalhos de escola, e tem muita coisa de falar de pai, de mãe, era natural isso no meu tempo da escola. E na minha certidão de nascimento está em branco o nome do pai. E aquilo, quando eu tive percepção, entendi que estava em branco, aí eu orei. E na oração que eu fiz, eu falei assim: poxa, Senhor, todos os meus amigos na escola tem o nome do pai na certidão de nascimento, mas no trabalho que a professora fez, não tem o nome do meu pai. E aí, meus irmãos, a voz de Deus falou comigo: no lugar que está em branco, coloca o meu nome. Resolveu o problema da minha vida. Então, irmãos, para mim está fácil. Todas as vezes que eu olho, na minha certidão de nascimento está em branco o nome do pai. Na minha carteira de identidade está em branco o nome do pai. Na minha carteira de motorista está em branco o nome do pai. Na certidão de nascimento do meu filho está em branco o nome do avô. Mas não é da terra, é do céu. Então aonde está em branco eu leio: Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor de todas as coisas, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então para mim, irmão, ficou muito fácil. Não sei se vai ser tão fácil para você, mas coloca Deus como teu Pai e você verá a vitória de Deus na sua vida. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus.
Pai Todo-Poderoso,